Bom dia! Vamos fazer a nossa agenda do dia 1º de janeiro. A agenda que nós vamos seguir é a de 2020, desenvolver a caridade moral. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Estando Isabel no seu 6º mês de grávida, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem noiva de um varão chamado José, da casa de Davi. E essa virgem se chamava Maria. Lucas 1, 26 a 27. Meta do mês: desenvolver a caridade moral. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Allan Kardec, no livro O Livro dos Espíritos. Meta do dia: fazer pelos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. E sugestão para sua prece diária: prece de amor aos semelhantes. Graças a Deus, bondoso Jesus, mais um dia se descortina à nossa frente. Mais um ano também é nos colocado à disposição. Que consigamos, Jesus, sob o teu amparo, trilhar por esse caminho, envoltos pelo teu evangelho, pelos ensinamentos do teu amor, fazendo às outras pessoas aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Pedimos, Jesus, nesse instante, por todos os irmãos da humanidade terrena. E olhe, Jesus, principalmente por aqueles que são vitimados das violências, vitimados das guerras, da fome, das doenças. Todos aqueles que se refugiam em outros países à busca da paz. Olhe, Senhor, por todas as crianças que sofreram nas guerras, pelos seus avós, pelos seus familiares. E ampare, Jesus, a todos nós, que consigamos, Jesus, construir sob a égide de Deus, Cristo e caridade, o amor em nossa pátria brasileira. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, nós vamos usar a agenda de 2020, porque a de 2023 ainda não está pronta. Meus amigos, nós queremos lembrar a todos que nós estamos há 48 dias da Concafras. Alta Floresta é uma das 6 cidades que sediará a Concafras no período do Carnaval. Então, se você deseja conhecer a doutrina espírita, é curioso, quer saber o que os espíritas fazem, vem fazer parte deste grande movimento. O momento de estudo, o momento da prática do Evangelho, é o momento de confraternizar. Aqueles que são espíritas também estão convidados, os simpatizantes da doutrina espírita. Entre no site www.concafras.com. Meus amigos, amanhã, segunda-feira, é o dia da triagem fraterna em nossa casa espírita. Então, se você anda com pensamentos de tristeza, deprimidos, suicidas, você está com dificuldades no seu relacionamento familiar, no ambiente de trabalho, anda irritado, nervoso, você que está envolto em drogas, na bebida alcoólica, no cigarro,
Você não pensou ainda em fazer um tratamento? Você que anda doente, faz tanto exames e não consegue se tratar, você não deseja fazer um tratamento espiritual? A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. E caso você resida em outros municípios, ou está acamado e mesmo assim deseja fazer tratamento espiritual em nossa casa espírita, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Amém vos digo que tudo o que ligardes sobre a terra estará ligado nos céus, e tudo o que desligardes sobre a terra estará desligado nos céus. Mateus capítulo 18, versículo 18. Pergunta 297 do livro O Consolador. Pergunta: considerando que a convenção social confere aos sacerdotes das seitas cristãs certas prerrogativas na realização de determinados acontecimentos da vida, como interpretar as palavras de Mateus: tudo que ligardes na terra será ligado no céu? Se os sacerdotes tantas vezes não se mostram dignos de falar no mundo em nome de Deus? Resposta: faz-se indispensável observar que as palavras do Cristo foram dirigidas aos apóstolos e que a missão de seus companheiros não era restrita ao ambiente das tribos de Israel, tendo a sua divina continuação além das próprias atividades terrestres. Até hoje, os discípulos diretos do Senhor têm a sua tarefa sagrada em cooperação com o Mestre Divino, junto da humanidade, a Israel mística dos seus ensinamentos. Os méritos dos apóstolos, de modo algum, poderiam ser automaticamente transferidos aos sacerdotes degenerados pelos interesses políticos e financeiros de determinados grupos terrestres, depreendendo-se daí que a Igreja Romana, a que mais tem abusado desses conceitos, uma vez mais desviou o sentido sagrado da lição do Cristo. Importa, porém, lembrarmos nesse particular a promessa de Jesus de que estaria sempre entre aqueles que se reunissem sinceramente em seu nome. Nessas circunstâncias, os discípulos leais devem manter-se em plano superior ao do convencionalismo terrestre, agindo com a própria consciência e com a melhor compreensão de responsabilidade em todos os climas do mundo, porquanto, desse modo, desde que devolvam a atuação no bem, pelo bem e para o bem, em nome do Senhor, terão seus atos evangélicos tocados pela luz sacrossanta das sanções divinas. Mensagem de Emmanuel, publicada no livro O Consolador, da editora FEB, pergunta, melhor falando, 297. Nessa mensagem de Emmanuel, nós vamos perceber que a importância daqueles e daquelas que se dedicam ao Evangelho de Jesus, porque o que Jesus prometeu para todos nós
é que ele estaria sempre com aqueles que se reunissem sinceramente em seu nome. Então, às vezes a gente se prende em situações desnecessárias que hoje, é claro que nós temos que sempre discutir e lamentar as nossas atitudes anteriores de outras encarnações, em que nós degradamos ou degeneramos, como Emmanuel fala aqui, o Evangelho de Nosso Senhor. Utilizamos de abusos por meio da política, por meio da economia, e, e fomos degenerando o Evangelho de Nosso Senhor, achando que só determinada pessoa é que poderia ou estaria aqui na Terra responsável para ligar e desligar as ações. Então a gente vê que são todos aqueles irmãos que estiverem em comunhão com Cristo. Então, não é determinado grupo ou determinado setor de igrejas ou de centros espíritas. Ah, é só o médium que tem condição de falar com Jesus. Não, né? Então, são todos aqueles que estão na sintonia do bem, que estão na sintonia do Evangelho de Jesus. Então, os discípulos leais do Cristo devem manter sempre esse plano superior ao do convencionalismo terrestre, agindo com a própria consciência e com a melhor compreensão de responsabilidade em todos os ambientes do mundo. Então, a nossa atuação ela deve ser no bem, e pelo bem e para o bem, em nome do Senhor. Mas o bem não é o bem que a gente às vezes escuta por aí, que é um bem desvirtuado, que às vezes a gente acha que eu sou uma pessoa do bem, mas eu quero matar outros, eu quero excluir outros. Então isso não é ser pessoa do bem. Como a gente viu na agenda de reforma íntima de hoje, toda pessoa de bem, ela deve fazer o quê? Fazer aos outros aquilo que a gente gostaria que fosse feito a nós. Então, aí sim nós teremos condições de ligar-nos a Deus, porque nós vamos estar em comunhão com o Cristo. Então, fazer o bem, cumprir o mandamento do Cristo lá em Mateus 25, quando fala do juízo final. Estive com fome e me deste de comer. Estive com sede e me deste de beber. Estive doente e preso e foste me visitar. Estava sem roupa e me deste que vestir. Então é viver essa caridade do Cristo, é viver esse amor. Então, se a gente vive isso, nós somos os benditos. Se não vivemos assim, nós vamos passar por grandes dificuldades até a gente aprender a viver assim. Todos nós, sem exceção, vamos viver o Evangelho do Cristo. Às vezes, hoje, a gente está num patamar de não viver o Evangelho do Cristo. Mas vai chegar um momento, como diz o Emmanuel em outras mensagens, que nós seremos constrangidos a fazer o bem. Se num local, na Terra, quando nós tivermos aí 2/3 da população fazendo o bem, o outro 1/3 que não faz o bem, será constrangido a fazer o bem. Então, antes que nós sejamos impulsionados a fazer o bem, vamos já tomar iniciativa e começar a fazer o bem a partir de hoje. Hoje, 1º de janeiro, quantos de nós já não fizeram projetos, propostas a partir do dia 1º de janeiro? Que tal colocar mais essa de fazer o bem, de ser mais amoroso, mais desenvolver a compaixão, desenvolver a piedade, desenvolver o perdão? É muito interessante, né? Vamos começar hoje, não vamos deixar para amanhã, não. Quem sabe amanhã a gente não estará aqui mais. Então, aí será tardio. Então, vamos começar hoje. E vamos fazer prece. Hoje é o dia da paz, né? Dia da paz universal.
Então vamos fazer prece, pedindo a Jesus que o seu amor envolva todas as criaturas terrenas. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, nesse instante rogamos pela paz no Brasil, pela paz nos países vizinhos, pela paz da humanidade terrena, a paz do teu amor, que envolva os governantes que destoam do teu evangelho, que esses irmãos possam pensar no bem, fazer o bem. Auxilia, Jesus, também a todos nós, que possamos ser pessoas melhores no ambiente da nossa família, no ambiente de trabalho, que consigamos tratar melhor as pessoas que estão ao nosso lado. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.